E aí, pessoal, tranquilos? Espero que todos estejam bem e a gente vai sair dessa, viu? Bom, para continuar nossos estudos sobre as chamadas civilizações pré-colombianas, nós vimos na aula passada os nossos amigos astecas, que vão acabar sendo originários lá daquela região do Vale do México. Vimos toda a sua organização política, econômica, social, os sacrifícios humanos, as suas divindades, o porquê deles instituírem esses sacrifícios humanos. Enfim, era uma sociedade bem complexa. Sua capital, por exemplo, a chamada cidade de Tenochtitlan. Vimos a cultura maia, o porquê deles construíram aquelas pirâmides. E agora a gente vai acabar se atendo, no caso, a civilização Inca, para a gente fechar essa discussão sobre as chamadas civilizações pré-colombianas. Mais uma vez, o termo pré-colombiano se refere àquelas sociedades que viviam muito bem, obrigado, antes da chegada dos colonizadores, dos conquistadores europeus no continente americano. No caso, os astecas, maias e os incas, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, eles vão ter alguma coisa em comum. O que é que eles vão ter em comum? Serão colonizados pelos espanhóis. São os espanhóis que vão chegar lá por volta do século XVI. Vai variar muito entre os anos, entre 1516 e 1519 mais ou menos aproximadamente, que vai se dar essa conquista dessas terras chamadas de pré-colombianas pelos famosos espanhóis. No caso brasileiro, já vai ser uma função bem mais específica, que no caso a gente vai acabar se tornando colônia de Portugal, mas isso é um assunto para demais aulas. Bom, os Incas. Olha, minha gente, quando se fala nos Incas, eles praticamente vão se estabelecer lá na região, lá por volta do século XIV, XV, na chamada Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, para quem não sabe, vai ser aquela região lá da América do Sul, que pega vários países sul-americanos, como Equador, Bolívia, Venezuela, se eu não me engano, o Chile, Colômbia, Argentina. Enfim, esses países, de certa forma, vão acabar sendo interligados pela chamada Cordilheira dos Andes, que é um conjunto de montanhas que vai acabar existindo aqui na região da América do Sul. Aí o que é que isso tem a ver? Nessa região da Cordilheira dos Andes, mais precisamente no que é hoje o território peruano, vai acabar se desenvolvendo a civilização Inca. Os Incas são originários da Cordilheira dos Andes, que viviam vários povos nessa região, como os Quechas, os Nazcas, os Aymará, por exemplo. Mas, no caso, os Incas vão ser o povo mais importante, digamos, de certa forma, dessa região. Por quê? Os Incas vão construir um poderosíssimo império que vai acabar sendo conquistado pelos espanhóis, liderados por um camarada chamado de Francisco Pizarro. Pizarro, de certa forma, ele vai acabar liderando esse processo de conquista da civilização Inca, que sai um assunto para as próximas aulas. Bom, na língua Quichua, ou Quechua, alguns autores falam, que ainda hoje é falado na região do Peru, Bolívia, se eu não me engano, era o idioma falado pelos chamados habitantes incas, que no caso eles vão acabar chamando seu império ou civilização de Tahuantinsuyo. Na linguagem inca era assim como eles chamavam o seu território, o seu império, consequentemente falando. Vai ser um império bem organizado, muito centralizado. Do ponto de vista político e econômico, eles vão ser bem diversificadas as suas tarefas. Daqui a pouco eu vou me ater sobre ela com maiores detalhes. Mas enfim, minha gente, eles são originários dessa região da região da Cordilheira dos Andes, perdão, que eles vão acabar construindo esse importante e poderosíssimo império, que no caso vai ser o Império Inca. Bom, esse império era tão extenso que, de acordo com alguns autores, lá por volta do século XVI, que é o século que vai se dar, por exemplo, a consolidação da conquista espanhola, eles teriam por volta de 12 milhões de habitantes. Era muita gente que vai nascer, crescer e morrer nesse território.
que não tão diferente dos astecas, os incas também vão ser povos guerreiros, também serão povos conquistadores. Mas tem um importantíssimo detalhe: os incas não faziam sacrifícios humanos, bem diferente dos astecas. Os incas, do ponto de vista religioso, eles acreditavam em diversas divindades que vão fazer parte do seu dia a dia, vão fazer parte do seu cotidiano. O imperador, por exemplo, era visto como filho do deus Inti. Inti, para quem não sabe, era uma divindade inca que eles chamavam de Deus Sol. O imperador Inca, também conhecido como Inca, alguns autores falam até em Sapa Inca, que era, de certa forma, como o imperador vai ser chamado, ele vai ser considerado uma figura divina, uma figura considerada sagrada. Esse camarada vai ser visto nada mais, nada menos do que como filho do sol, que no caso os incas acreditavam que essa divindade Inti iluminava a todos. O imperador inca vai ser visto como um ser humano sagrado, revestido de plenos poderes. Ele era nada mais, nada menos do que o filho do sol, ou no caso, como eles chamavam de Inti. Inti era uma das divindades que os astecas não, perdão, que os incas acabavam adorando. Como eu falei para vocês, eles vão ser politeístas, sua religião vai ter várias divindades, como eu acabei de falar, Inti, vai ter, por exemplo, a chamada Mamaquilha, vai ter, por exemplo, um tal de Viracocha, vai ter, por exemplo, o Pachamama, teremos, por exemplo, a Mama Sara, teremos, por exemplo, o Acon, que era o deus da maldade, se eu não me engano, e temos, por exemplo, a Mama Cocha, que era a chamada deusa dos mares, ou do mar, como queiram. Bom, minha gente, de certa forma, essas eram as divindades cultuadas pelos nossos amigos incas. Não esqueçam, o imperador é nada mais nada menos do que o filho do deus Sol, ou Inti, como os incas vão acabar chamando esta divindade. Do ponto de vista social, a sociedade inca ela vai ser bem hierarquizada. Temos a figura do imperador. O imperador, como eu falei para vocês, ele era chamado de Inca, filho do deus Sol, como o Inti, como eu acabei de falar para vocês. Sua família, de certa forma, vai acabar ocupando vários altos cargos no governo. Teremos, por exemplo, sacerdotes, chefes de guerra, juízes. Vai ter, por exemplo, os comerciantes, artesãos, que formavam de certa forma, a chamada classe intermediária. Tínhamos os agricultores. Enfim, era uma sociedade bem dividida hierarquicamente falando, como na ideia de classes sociais, como em diversas sociedades. Os incas também não vai ser diferente. Eles também vão desenvolver, por exemplo, uma série de conhecimentos: medicina, astronomia, matemática, meteorologia, engenharia, metalurgia. Vão construir também uma série de templos, pirâmides. No que diz respeito à cobrança de impostos, os incas, eles vão ter uma forma de imposto conhecido como mita. O que era a mita? Era um serviço que você vai prestar para o império, que vai ser pago em forma de trabalho. Por exemplo, vamos construir um templo, serão recrutados trabalhadores que vão fazer a construção desse templo, que esse templo vai ser construído na forma do seu trabalho, conhecido como mita. A mita era um trabalho que o trabalhador simplesmente executava e pagava ele como forma de imposto, de certa forma. Os impostos vão ser cobrados, até porque é via de regra em determinadas sociedades, tem sim que ser cobrado imposto, não resta nenhuma dúvida quanto a isso, até porque a sociedade vai acabar vivendo disso. E no caso dos impostos cobrados pelos os nossos amigos incas, era esse mita.
que era o imposto pago, mais uma vez, na forma de trabalho. Mais uma vez, a mita era o imposto a ser pago na forma de trabalho. Que tipo de trabalho? Construção de templos, prédios públicos, canais de irrigação e assim por diante, etc, etc, etc. Eles vão pagar esse imposto nessa forma de trabalho conhecido como mita, que quando os espanhóis chegarem na região, eles vão acabar o quê? Adaptando esse trabalho de acordo com seus interesses. Mas isso aí é um assunto para os próximos capítulos, diga-se de passagem. Mais uma vez lembrando, a mita era o imposto pago na forma de trabalho. A mita era o imposto pago na forma de trabalho. Vamos executar, por exemplo, uma obra pública, um canal de irrigação, por exemplo. O canal de irrigação, a gente sabe perfeitamente que se consiste naquele trabalho de levar água para regiões onde a água não chega. Para irrigar as plantações, por exemplo. Até porque, do ponto de vista agrícola, daqui a pouco eu vou me ater com maior detalhe, só para vocês terem ideia, a agricultura que os incas vão acabar praticando, eles vão ter como exemplo vários tipos de agricultura. Vão plantar o milho, vão adotar, por exemplo, a chamada cultura de tubérculos, a batata inglesa, tal como a gente conhece. De certa forma, é uma herança que a gente vai ter dos incas. Os incas vão acabar plantando essa cultura de tubérculos, que essas plantações vão ser feitas, só para vocês terem ideia, nas montanhas, nos altiplanos, nos Andes. Até hoje no território do Peru, só para vocês terem ideia, tem muitas montanhas que ainda hoje guardam essa herança, essa característica dessa galera que ainda hoje planta nas encostas das montanhas, que vão ser, por exemplo, chamados famosíssimos terraços agrícolas. Bom, enfim, olha, a sociedade era hierarquizada, tínhamos o imperador, tínhamos os artesãos, tínhamos os comerciantes, tínhamos os agricultores, temos, por exemplo, a famosíssima mita, mas tem um detalhe, minha gente, que eu gostaria que vocês observassem bem atentamente. Olha, os incas, eles não desenvolveram nenhuma forma de escrita. Mesmo tendo desenvolvido a matemática, a astronomia, a engenharia e demais outras ciências, era um povo que desconhecia a escrita. Como é que essa galera vai acabar se comunicando? Da seguinte forma, para anotar, para registrar as informações que existiam no Império, existiam pessoas altamente treinadas para fazerem a leitura dos quipos. O que era um quipo? O quipo era uma série de cordões com nós coloridos, que vão representar números 1, 10, 100 em diante, que nesses quipos, nesses cordões com nós coloridos, simplesmente era registrada toda a informação do Império. O que entrava, o que saía, o que era arrecadado, o que não era arrecadado, animais, pessoas, etc, etc, etc. Vai existir seres humanos especialmente treinados, capacitados para ler esses cordões, ou chamados quipos, que eram cordões feitos com nós coloridos, onde cada nó representava uma função, uma notação específica do Império. Aí tem uma galera que vai ser altamente treinada para decifrarem esses nós, esses cordões coloridos. Eram milhares e milhares dessas informações que, infelizmente, a ignorância espanhola, aquela ideia de que aquelas terras lhes pertenciam, eles vão acabar se encarregando de destruir milhares desses quipos. Os que sobraram, ainda hoje, nos têm, de certa forma, uma noção de como eles faziam, esse sistema de contabilidade. Eram milhares desses cordões que, infelizmente, foram destruídos pela ignorância espanhola, diga-se passagem. Eles não vão desenvolver uma forma de escrita. O idioma que é falado na região é o idioma quechua.
que ainda hoje, como eu falei para vocês, é falado pela galera que vive no território ali entre Peru e Bolívia, aproximadamente falando. Até porque a miscigenação nessa região vai ser tão grande, só para vocês terem ideia, que o último dado que eu vi, eu nem me lembro mais quando foi, acredita-se que 60% da população do Peru hoje é descendente de indígena. Foi uma miscigenação impressionante. A civilização inca, mais uma vez, vai ser conquistada pelo nosso amigo Francisco Pizarro, o conquistador espanhol que vai chegar na região com aproximadamente 180 homens montados a cavalo. Ele vai tirar proveito da situação, mas isso aí é detalhe para os próximos encontros, aliás, perdão. Bom, é um povo guerreiro, é um povo conquistador, o império é centralizado, mais uma vez. A figura do imperador é uma figura divina. Sua capital era a famosíssima cidade de Cusco. Cusco é uma cidade que hoje está localizada no território peruano. Uma cidade bastante alta. Agora eu não me lembro a altitude dela. Eu me lembro da cidade chamada de Cienciano. Se eu não me engano, Lima, ela está localizada a 2.000. Lima hoje é a capital do Peru. Lima, ela está localizada, se eu não me engano, a 2.600 metros de altitude, acima do nível do mar. São cidades altas. Como eu falei no começo da aula, essas cidades estão, por exemplo, nas encostas das montanhas da Cordilheira dos Andes. Peru e Bolívia tem muita cidade que ultrapassa, brincando, mais de 1.000 metros de altitude. São cidades altas. O ar lá é concentrado, por exemplo. Tanto é que as plantações da coca vão ser características dessa região. Eles tinham, por exemplo, o hábito de mascar a folha da coca para amenizar os efeitos da altitude. Tanto é que os conquistadores espanhóis, quando se depararem com essa planta, no caso a folha da coca, eles vão dizer que essa planta é uma planta do diabo. Mas é muito comum na região, essa população que vive nessas altitudes, mascarem essa folha da coca para suportar os efeitos da altitude. Que a indústria hoje moderna se encarregou de transformar esse produto nessa droga ilícita que vocês conhecem perfeitamente, ou pelo menos já ouviram falar. Aliás, só corrigindo, vocês já ouviram falar dessa droga, que a base dela está na folha da coca. Enfim, até hoje a população que mora pelo menos nessas encostas dessa montanha, até onde eu sei, eles acabam mastigando essas folhas para suportar os efeitos da altitude. Bom, a cidade de Cusco é a sua capital, mais uma vez só observando. Os impostos vão ser cobrados, como eu falei, como toda a questão da mita, que é o imposto pago na forma de trabalho. As aldeias vizinhas que faziam parte do território do Império Inca vão ficar conhecidas como Ailus. Ailus são aldeias vizinhas onde também o imposto vai ser cobrado na forma de trabalho, na forma de alimentos. Do ponto de vista agrícola, eles vão plantar o milho. O milho também vai ser considerado um alimento essencial na dieta dessa galera. Vão plantar nas encostas das montanhas, diga-se de passagem, e de certa forma. Vão também produzir a chamada cultura dos tubérculos. Tubérculo, para quem não sabe, é aquela cultura ligada à batata, ligada aos tomates, se eu não me engano. Enfim. E essa alimentação, de certa forma, vai ser a base da dieta dessa galera. E os espanhóis também vão se aproveitar da situação, diga-se de passagem. Enfim. Bom, minha gente, como eu tinha falado para vocês, é um império centralizado. A figura do imperador é uma figura sagrada. Sua capital é a cidade de Cusco. Ainda do ponto de vista agrícola, eles vão utilizar a lhama. Não sei se você já ouviu falar na lhama, que é um animal característico dessa região. É um animal que vai servir como meio de montaria. Vai servir, por exemplo, como meio de transporte. Esse animal vai ser utilizado para o quê? Para transportar alimentos, transportar mercadorias. Esse animal também vai fornecer a pele, que vai ser utilizada para o quê? Para a confecção de vestimentas.
A lhama vai ser um meio de transporte, é um animal característico dessa região do Peru, Bolívia, por exemplo. Mas vocês não esqueçam que o Império Inca ele vai estar praticamente centralizado, construído, consolidado, aliás, perdão, no território que hoje forma o Peru. A lhama vai ser um meio de transporte muito eficaz, diga-se de passagem. Vai servir para a questão do transporte de alimentos, transporte de mercadorias. Voltemos à agricultura, que só para vocês terem ideia, a agricultura que os incas vão praticar vai ser nas encostas das montanhas, os chamados terraços agrícolas. Esses terraços agrícolas vão ser muito importantes, porque praticamente eles vão encravar nas encostas das montanhas essas riquíssimas plantações. Como eu falei anteriormente, até hoje a população que vive no Peru pode observar que nas encostas das montanhas ainda existe essa herança que essa galera tinha de plantar nas montanhas os seus gêneros agrícolas, seus gêneros alimentícios. É impressionante a capacidade que esse povo vai ter de plantar nas montanhas e suportar os efeitos da altitude, lógico, isso é evidente. Bom, agora, minha gente, talvez, acho que o maior mistério dos Incas teria sido a cidade de Machu Picchu. Machu Picchu, minha gente, está localizada a 2.400 metros de altitude acima do nível do mar. Foi uma cidade construída nas montanhas. Os espanhóis não chegaram a conhecer essa cidade. Até hoje é um mistério para os arqueólogos, paleontólogos, cientistas, historiadores, saber como foi que eles transportaram pesados blocos para construir esses tijolos que foram utilizados na construção de uma cidade. É uma cidade que está localizada na encosta de uma montanha. Essa cidade está localizada nos Andes, por exemplo. Até hoje é um mistério como foi que os incas construíram essa cidade a 2.600 metros de altitude. Está encoberta pelas florestas, acredita-se que os espanhóis não chegaram a ter acesso a essa cidade. Machu Picchu hoje é um ponto turístico no Peru. Milhares e milhares de turistas visitam. O PMN dessa visita foi interrompida, até porque a gente está vivendo esse problema aí, vocês sabem perfeitamente. Mas milhares e milhares de turistas visitam todos os anos as ruínas de Machu Picchu. Lá tem templos, pelo menos o que restou lá, né? Templos, escavações, cidades, casas. Minha gente, é impressionante. Impressionante esta cidade de Machu Picchu, que está localizada na Cordilheira dos Andes, que fazia parte do território dos Incas. Essa cidade só vai ser descoberta em 1911. É um arqueólogo americano, se eu não me engano, chamado Hiram Bingham, que ele acabou descobrindo nas encostas das montanhas essa famosíssima cidade. Que, inclusive, os criadores do famoso personagem do cinema Indiana Jones, interpretado pelo nosso amigo Harrison Ford, eles se inspiraram nesse arqueólogo para construir, esse personagem ícone da história do cinema, o famosíssimo Indiana Jones, o arqueólogo, aventureiro que luta contra os nazistas, etc, 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 imortalizado nas telas do cinema. Hiram Bingham, se não me engano, ele era um arqueólogo americano, ele vai acabar descobrindo essa cidade eu acredito que foi uma das maiores descobertas do século XX. É uma cidade, minha gente, mais uma vez, ela está localizada nas encostas das montanhas, localizada a 2.400 metros de altitude, acima do nível do mar. Vivia gente? Com certeza. Como essas pessoas viviam? É um mistério. Mais uma vez, os espanhóis não chegaram a ter acesso a esta cidade. Como também é um mistério, não se sabe por que motivo essa cidade foi, de certa forma, abandonada. Aí a galera hoje vai lá para estudar, para registrar esse momento. Deve ser uma viagem tanto impressionante, diga-se de passagem, e também suportar os efeitos da altitude, né? Que não deve ser fácil você começar, até porque, não sei se vocês já viram nas aulas de ciência, quanto mais você vai subindo a serra, quanto mais você vai ficando longe do nível do mar, a tendência é o oxigênio nessa região ser mais concentrado.
vai começar a faltar ar, vai começar a ter, de certa forma, problemas. Cadê oxigênio? Cadê oxigênio? Enfim, o oxigênio é concentrado. Eu acredito que vocês viram isso nas aulas de ciências. Machu Picchu é uma cidade importantíssima. Eram plantados gêneros agrícolas, gêneros alimentícios. Era uma cidade que deveria ser brilhante do seu ponto de vista cultural, econômico, por que não dizer também do ponto de vista político. E, minha gente, vai acabar fazendo parte desse território no qual os incas acabaram vivendo. Era uma cidade sagrada, diga-se de passagem. Tinham templos dedicados ao deus Sol, ao deus da Lua. Tinha, por exemplo, o templo de Condor, que suas ruínas ainda hoje, por exemplo, estão de pé. Eles vão construir suas casas, de certa forma, pelo menos que foi descoberto até hoje, aproveitando os recursos naturais da região. Que recursos naturais são esses? São vários. Os terraços agrícolas, mais uma vez, vão ser plantados vários e vários alimentos que vai servir para alimentá-los, vai acabar, de certa forma, garantindo uma dieta para essa galera, para esse povo que vai viver nessas encostas dessas montanhas. O milho, como eu falei para vocês, era o principal alimento dessa civilização. Ele era consumido, cozinhado, tostado. Só para vocês terem ideia, quando os incas iam fazer seus trabalhos, plantar, até porque vai existir divisão das tarefas, viu? As mulheres vão acabar cavando os sulcos, os homens vão acabar, de certa forma, aprofundando esses sulcos e era depositado o quê? As sementes, que vai acabar o quê? Gerando frutos, que vai servir de base para a alimentação deles. Os incas, eles construíram uma bebida à base de milho, que era chamada de chicha. Nem sei se a pronúncia está correta. Ou é xixa ou é chicha. Enfim, essa bebida era servida durante o período em que essa galera ia plantar para consumir, evidentemente, e por que não dizer para pagar imposto. O milho é um alimento muito importante nessas civilizações que a gente estudou. Não poderia ter sido diferente também no caso dos nossos amigos incas. Os nossos amigos incas vão plantar o milho, vão plantar, aliás, perdão, a batata, vão acabar adotando aquela cultura dos tubérculos. Eles vão, de certa forma, plantar também gêneros agrícolas alimentícios na região litorânea, mas infelizmente, essa produção vai ser interrompida devido à conquista espanhola. O que a gente sabe hoje dos incas? Só para vocês terem ideia, minha gente, eles construíam suas casas encaixando umas pedras umas nas outras. Impressionante. Em cima das construções dos incas, os espanhóis, quando conquistaram a região, construíram suas casas em cima do que era construído pelos incas. Eles encaixavam as pedras perfeitamente, eles não cortavam as pedras, eles encaixavam numa estrutura bem impressionante, diga-se de passagem. Que sobrou as relíquias, evidentemente. O idioma ainda hoje é falado na região, como o idioma quechua, como eu falei para vocês. Espalhado por várias regiões que acabam perto desse território dos incas. Por exemplo, a cidade de Quito, ela fazia parte dessa chamada civilização inca. Inca, exatamente, a civilização inca. Eles estavam rumando, minha gente, rumo à Amazônia brasileira, quando chegam os espanhóis e começa o processo de colonização das terras. Destruição, né? Diga-se de passagem. Até porque essa lógica espanhola vai ser uma coisa muito impressionante, vai ser terrível para essas civilizações. Tanto é que eles acreditavam que tinha uma profecia, se eu não me engano, que dizia o seguinte: no dia que Viracocha voltasse para a humanidade, seria o final dos tempos. E realmente foi o final dos tempos para essa galera.
Mas sobre esse final dos tempos de astecas, maias e incas, isso é um assunto para os nossos próximos encontros. Machu Picchu é muito importante, não esqueçam. Valeu, pessoal. Obrigado.